5 gols pra valer 3? Bom, Corinthians 3, Vasco 0. Eu sou o Lucas Pera e tá começando mais um Resenha em Foco. E bom, já chega deixando o seu like e se inscreve no canal porque estamos rumo a 500 inscritos. Então, mano, vamos falar desse jogo aí que foi extremamente diferente do que o corintiano tinha visto no meio de semana. Um Corinthians extremamente com a postura, pô, de brilhar os olhos, vamos dizer assim. Vamos dar méritos ao Ramon Dias, que conseguiu consertar todas as cagadas que foram feitas no jogo do Huracan na Sul-Americana. Cara, assim, o mais difícil de entender, e eu acho que às vezes é que o Ramon, a única mudança que o Ramon ele faz de fato é colocar mais um jogador no meio de campo. Só que parece que o time mudou completamente. Parece que o time é outro. O time contra o Huracan, ele foi um time que não tinha meio de campo. Era um time que estava extremamente espaçado, tinha um buraco no meio de campo. Era defesa-ataque. E dessa vez ele tira o Romero, né, que né, foi titular contra o Huracan, e ele traz mais um meia e parece que o Corinthians povoou completamente o meio de campo e fez uma excelente partida com um grande domínio ali na região do campo. Bom, o Corinthians, diferentemente do que foi, né, no meio de semana, teve uma melhor qualidade em passes. Eu não sei, cara, de verdade, o que aconteceu naquele jogo de meio de semana. Eu não acredito que seja só uma cagada de escalação, uma cagada de formação tática. Não sei, cara, porque assim, o Corinthians estava irreconhecível. Era bola que queimava no pé, era. Pô, o Memphis apático no jogo. Tipo, o Memphis tava pior que o Pedro Raul, cara. Tava bizarro. E então, assim. E aí, nesse jogo, a gente viu tudo acontecendo completamente diferente. Surpresa extremamente positiva, óbvio. Mas engraçado, né? O porquê que isso aconteceu? Foi psicológico? Foi uma pressão que o time sentiu na estreia? Não sei, cara. E assim, de verdade, eu olho e analiso o time do Huracan muito parelho ao time do Vasco. É óbvio, o Vasco tava com um time reserva e pá, beleza, sabe? Mas o time do Huracan não era bom, sabe? O time do Huracan era um time muito ruim, tava andando no final do jogo. Então, difícil dizer o que aconteceu e o que foi feito para ter essa mudança tão drástica de chave, né? De um jogo para o outro, mas seria bom entender para a gente poder mantê-la, né? Todo jogo jogando igual jogamos contra o Vasco. Mas bom, vamos lá. A gente teve alguns destaques positivos nesse jogo. Eu acho que a gente precisa falar da defesa, do sistema defensivo, que vem sendo, assim, o calcanhar de Aquiles do Corinthians vem sendo o sistema defensivo. É, o Corinthians ainda não encontrou aquela dupla de zaga. O Corinthians vem sofrendo muito com isso. Todo jogo é uma dupla de zaga diferente. Passa 2, 3 jogos e a gente tem que mudar porque já não tá dando certo. A única certeza que a gente tem hoje no sistema defensivo do Corinthians são os laterais, que é o Mateuzinho, que é titular indiscutível, e o Angileri. Porém, a gente tem o Angileri machucado. E aí a gente tem agora o Matheus Bidu sendo titular, que fez uma boa partida diante do Vasco, mas eu enxergo que ele fez uma boa partida porque não foi exigido. Porque quando foi exigido, por exemplo, no meio de semana, foi um terror. Horrível. Uma avenida. Mas, né, nesse jogo contra o Vasco, como o Vasco optou por atacar pelo lado do Mateuzinho, a gente não viu o Matheus Bidu ser tão exigido assim. Mas ofensivamente, que pra mim é o ponto forte do Matheus Bidu, ele foi muito bem novamente nesse jogo. Era pra ter feito um gol, né? Mas anulação do Daronco, a gente vai falar já já. Bom, Matheus Donelli, a gente precisa dar méritos a esse garoto. Quando é pra criticá-lo, todo mundo vem com unhas e dentes, totalmente preparado pra criticar o garoto. Mas eu acho que quando é pra elogiar, pouca gente vem e fala, mas a gente precisa elogiar. Fez uma excelente defesa, uma defesaça difícil pra caramba no final do jogo, evitando que seria um gol do Vasco. Fez uma partida segura na saída de bola com os pés, na saída em bolas aéreas foi muito bem. Seguro, foi seguro. E acho que a gente tem que elogiar, porque a galera fala que ele é tão, pô, pipoqueiro, bracinho de jacaré, que isso, que aquilo. E aí, pô, o moleque foi lá, fez uma partida segura e pouca gente fala sobre. Mas é isso. No meio de campo do Corinthians,
Como eu falei, a gente teve uma mudança muito drástica ali. O Corinthians povoou o meio de campo, jogou muita bola. O Breno Bidon entrou e assim, cara, de verdade, mano, craque. Esse moleque é craque. Esse moleque joga muita bola. Pra mim, pra função que ele faz hoje, que seria um segundo volante, eu acho que ele poderia aperfeiçoar um pouquinho mais o sistema defensivo dele, a característica defensiva dele. Mas lembrando, Bidon tem o quê? 20 anos. O moleque é novo. Assim, tem muito a evoluir ainda e é craque. Cara, eu gosto muito desse moleque. Fez uma excelente partida, muito bem, jogou muita bola. Tava quase esquecendo, tá? Precisamos elogiar a partida do André Ramalho também, do sistema defensivo, só para não passar batido aqui, que fez uma boa partida, vem sendo muito crucificado, perdeu a titularidade, mas jogou muito bem. Voltando para o meio de campo, Ranielli, mais uma partida segura. Ranielli vem se solidificando cada dia mais nesse time do Corinthians, jogando muita bola. O Carrilho fez uma partida, acho que assim, ele foi bem participativo, jogou bem. Né, a jogada do primeiro gol, ele faz um lançamento incrível pro Memphis, que só ajeita de peito pro Yuri fazer o primeiro gol. O Carrilho eu acho engraçado, porque o Carrilho parece que todo jogo do Carrilho é discreto. Mas quando você pega pra analisar, o cara, tipo assim, mano, ele foi muito importante na partida, sabe? Agora, assim, desse quarteto que iniciou o jogo no meio de campo, o único que a gente não pode elogiar, infelizmente, é o Coronado, né? Que mais uma partida ele passa abaixo, mais uma partida ele passa apagado, passa batido. Uma partida em que o conjunto inteiro foi muito bem, mas ele conseguiu ser um destaque negativo. Ele conseguiu ser um destaque que a gente olhou e falou, cara, tá foda, mano. Sabe? A gente não conseguiu extrair nada de bom do Coronado desse jogo. Inclusive só coisas ruins. Porque ele sai com uma lesão no ombro. Então, assim, cara, foi complicado esse jogo do Coronado. E é preocupante, porque é um dos jogadores mais caros desse elenco. É um jogador que a gente sabe que tem muita qualidade técnica. E, assim, é um jogador que todos elogiam muito dentro do elenco. Mas que chega na hora do vamos ver e não consegue colocar em prática aquilo que sabe, não consegue exercer, não consegue entregar a mesma intensidade que o Garro entrega, a mesma qualidade que o Garro entrega. A gente viu o Memphis fazendo muitas vezes durante o jogo o que era para ser feito pelo Coronado. O Coronado teve horas que até saiu ali do meio de campo, começou a jogar mais aberto e também não surtiu muito efeito. Assim, é preocupante e é decepcionante, infelizmente, porque é um jogador que a gente esperava muito e tá entregando pouco. Dos que entraram, o Maicon, eu sou muito fã desse cara, quem me conhece sabe, gosto muito dele. E assim, toda vez que o Maicon entra, ele dá outra dinâmica no jogo, ele faz o jogo rodar, ele é aquele volante, ele é um Breno Bidon, sabe? Ele é um Breno Bidon com mais poder defensivo. Eu acho que é isso, sabe? É óbvio, o Maicon precisa de ritmo, ele tá voltando de lesão. Mas ele é muito bem, cara. Ele enxerga muito bem o jogo, ele tem uma visão de jogo muito boa. Ele sabe quebrar as linhas, ele sabe dar ritmo no jogo, fazer o jogo andar. E isso é difícil a gente ver, né? E ele faz muito bem. O Martinez entrou, fez uma partida democrática, nem mais nem menos. No sistema ofensivo, vou começar pelo Yuri, que fez mais uma excelente partida, é um excelente jogador, não tem muito o que se falar dele, mais um gol dele, se aproxima da artilharia do século. Ele tá com 65 gols no momento, são 40 gols na Neoquímica Arena. Ele tá a 2 gols de se tornar o maior artilheiro do século, e ele tá a 2 gols de empatar com o Romero para se tornar o maior artilheiro da Neoquímica Arena, né? Ele tá a 3 gols de se tornar o maior artilheiro. Memphis. Cara, que partida do Memphis. Se a gente criticou muito o Memphis no meio de semana, ele deu um cala-boca em todo mundo. A partida que o Memphis fez, cara, ela é absurda. Absurda. O que o Memphis fez com e sem a bola é bizarro. O Memphis era pra ter tido
4 participações em gols em 5 gols do Corinthians. Porque, eu diria 5 em 5. Porque o gol contra sai de um chute que ele dá no Léo Jardim, o Léo Jardim espalma e aí sai o gol contra do Vasco. Mas assim, cara, se não fosse as anulações do Daronco, o Memphis tinha 2 gols e 2 assistências na partida. E assim, um dos gols, o gol do Matheus Bidu, acho que foi bem anulado, que seria uma assistência do Memphis. Foi falta, o toque foi sutil, foi sem querer, não sei o que. Falta é falta, infelizmente. Mas assim, o segundo gol do Memphis, pra mim, é um erro de arbitragem grotesco. O Yuri não participa da jogada, né, no momento em que ele tá impedido. O Yuri só vem a participar da jogada quando ele já está em posição legal. Aí eu acho que assim, né, o bandeirinha não deu impedimento ali, ele poderia ter dado. A gente sabe que isso é um protocolo, esperou ali o lance continuar. Mas, o lance voltou lá no sistema defensivo do Corinthians e andou. O bandeirinha poderia ter parado a qualquer momento, não parou. Aí o VAR vai lá, chama o Daronco, vai e anula. Pra mim, muito mal anulado e pra muitas pessoas também. Mas assim, cara, que partida do Memphis. Que partida do Memphis. Foi o craque do jogo, fez uma partidaça. Eu acho que ele foi até acho que ele merece talvez ser até o craque da rodada dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, assim, partida genial. O Romero entrou já no finalzinho, né? Acabou não fazendo muita coisa, o Hector também não. Mas acho que é isso. O Corinthians teve uma evolução muito grande do jogo do meio de semana para esse, fez uma excelente partida. Primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, soma 4 pontos, se eu não me engano é líder. Eu não sei como é que fechou a tabela, mas eu acho que é líder nesse momento. Mas é aquela coisa, é a segunda rodada, tem 8 times com 4 pontos. Corinthians, se é líder, é por um detalhe e outro. Mas esperemos que continue desse jeito. Corinthians agora pega o Palmeiras na Arena Barueri, clássico, jogo difícil. Vamos ver como é que vai ser. Mas é isso. Antes do Palmeiras, a gente tem um compromisso agora na Sul-Americana, jogo difícil. O América de Cali, pra mim, é o time mais complicado desse grupo do Corinthians e a gente joga fora. Então vamos ver se o Corinthians vai conseguir desempenhar o mesmo futebol que desempenhou contra o Vasco, mesmo sem o Memphis, né, que vai ser a ausência nesse jogo. Mas bom, em geral, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido esse estilo de vídeo, espero que vocês estejam curtindo, né? Estamos trazendo aí para um modelo diferente, uma proposta diferente para vocês, um vídeo mais longo, dando uma opinião mais detalhada, mais a fundo. Mas é isso. Bom, como eu já falei, se inscreve aqui no canal, estamos rumo a 500 inscritos, deixa o seu like aí para dar aquela força pra gente. E bom, deixa seu comentário aí, que eu quero saber.